Te saúdo nessa tarde com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa tarde o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor Jesus vá de encontro à sua vida nessa tarde. Eu estou aqui nessa tarde para poder pregar uma palavra para a nossa vida, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Palavra do Senhor em Atos 4, versículo 12, a palavra diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A palavra do Senhor nessa tarde vai nos falar sobre a salvação. E essa salvação se encontra unicamente em Cristo Jesus. A palavra diz que não existe outro nome que foi dado a qual a humanidade pode ser salva, a qual a humanidade pode ser alcançada, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti nessa tarde: meu amado Jesus, ele fez uma promessa, ele prometeu que ele voltaria, e quando ele voltar, a palavra diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser através dele. Então, quando Jesus voltar nessa terra, ele voltará para buscar aqueles que creem no teu nome, aqueles que entrou no caminho, porque a palavra diz que o caminho é ele, a verdade é ele e a vida somente em Cristo Jesus. Meu querido, o tempo está passando e a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas deixa eu falar para você nessa tarde: a sua vida, ela é passageira. A sua vida, ela está passando. E a palavra do Senhor diz que o homem, ele veio do pó e para o pó ele retornará. E a palavra diz que 70 é canseira. Então a gente vê que a vida do homem é algo passageira. Vai passar para onde? A nossa vida aqui nessa terra está passando, mas para onde está passando? Qual será o destino da sua alma? Qual será o destino da minha alma? Deixa eu falar para ti nessa tarde. A palavra diz que aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo Jesus ressuscitarão para a condenação eterna. Então a gente vê dois destinos para o homem, a gente vê dois destinos para a alma do homem. Um é para a condenação, aquele que está sem Cristo Jesus, mas tem a outra que é para a salvação eterna. Então, meu amado, nessa tarde eu quero falar para ti: você talvez não acredita ou não crê nessa palavra, mas deixa eu falar para você: a única verdade que temos é a palavra de Deus. A única verdade que nós temos é a palavra de Deus. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, meu amado? A palavra também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então a verdade é o Filho de Deus, aquele que veio morrer pela humanidade. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. Mas como? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar nesse momento: religiões tem muitos nessa terra. Talvez você tenha a sua religião, cada um tem a sua religião. Mas deixa eu te falar nessa manhã, nessa tarde, meu amado, religião nenhuma salva. Religião nenhuma tem a salvação, porque a salvação está unicamente no Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os fariseus tinham suas religiões, os saduceus tinham suas religiões, e cada um acreditava na sua religião. Mas deixa eu falar para você: o único Salvador se chama
me foi dado sobre a terra que possa salvar o homem. Deixa eu falar para você nessa tarde. A religião, ela serve e divide o homem, porque cada um divide e cada um acredita na sua, cada um levanta a sua placa, cada um levanta aquilo que acredita, mas só tem um que foi levantado, que salva, que cura e liberta. É aquele que foi levantado no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia e foi levado aos céus, e aquele que está voltando. Meu amado, deixa eu falar para ti nessa tarde. Não se apegue a homem nenhum. Homem nenhum nessa terra tem a salvação para ti. A palavra de Deus é que contém a salvação e a vida eterna para nós. Talvez você se apega tanto no homem, se apega tanto no seu pastor, se apega tanto no padre, se apega tanto no pai, que não sei de quê. Mas eu te falo nessa tarde, só tem um que salva, e esse se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não te salvo, meu amado, eu tenho pela misericórdia, sou chamado de pastor, mas o sumo pastor, o salvador da humanidade, o único pastor que salva a minha e a sua alma, se chama Jesus Cristo. Então eu falo para você nessa tarde, se apega a Jesus Cristo. Deixa eu falar para ti, placa vai ficar aonde está, ela não sobe, ela vai ficar ali. O pastor, ou o homem, ou qualquer um, se não estiver no caminho do Senhor, também fica, meu amado. Então a única segurança de salvação é Cristo Jesus. O homem mata pela religião, o homem mata pelo aquilo que ele acredita, mas Jesus, ele morreu pelo pecador. Jesus, ele se entregou pelo aquele que se arrepende e chega até ele. Quantos homens e mulheres nessa terra que pregam em nome de Jesus, que faz sinais em nome de Jesus, mas naquele grande dia vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você pregou, você evangelizou, você fez a obra de Deus, mas você não vai entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque o ódio está no coração, o ódio continua no coração. Isaías diz: olha, honra-me com a boca, mas o coração está longe de mim. Então nessa tarde eu quero te convidar, se achegue ao Filho de Deus, se achegue ao Filho de Deus. O único que salva está voltando. Quantos estão na religião e não vão subir? Quantos mata e morre e odeia, mas não vão subir? Porque o único é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu Salvador. Jesus Cristo é o meu Salvador. E não quero descer à sepultura, não quero partir dessa terra sem estar no caminho chamado Jesus Cristo. Não estou falando, meu amado, você está no templo de pedra. Não estou falando, você está numa congregação. Não estou falando de você estar em um ministério. Não, eu estou falando de você estar em Cristo Jesus, o cabeça, que é o cabeça do corpo chamado igreja. Então nessa tarde, que Jesus te abençoe e você possa confessar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o único que salva, cura e liberta o homem. O Senhor Deus, Ele não fala que Ele enviou uma religião, não. Ele enviou o seu Filho para morrer pela humanidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa tarde estou aqui pregando o seu Filho que salva, cura e liberta. Senhor Deus, que o mundo e as pessoas venham entender que a salvação está a chegar no Senhor. Não é chegar em mim, não é chegar no homem, não é chegar em algum lugar, é chegar no Senhor. Porque a salvação está somente em crer no Senhor. Em nome de Jesus, traga vida, que vida venha ser alcançada, que vida venha ser liberta, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. E creia, salvação somente em Cristo.